Livro Madalena Sem Filtro, capítulo 12. Nosso primeiro adeus. Levaram nosso mestre e eu tive certeza de que ele jamais voltaria, ainda que ele nos houvesse dito que iria ressuscitar. Depois de Lázaro, eu sabia muito bem que ele era capaz de fazer qualquer milagre. Ainda assim, senti como se tivessem arrancado meu coração para jogá-lo na fogueira do templo. Desde o dia em que nos vimos pela primeira vez, quando eu ainda tinha minhas inseguranças sobre as coisas do espírito, quando ainda carregava 7 tristezas dentro de mim, desde aquele dia que Lucas, evangelista, eternizou como o dia do exorcismo dos 7 demônios, foi a primeira vez que nos separamos. Éramos tão unidos que disseram que a pele que encobria meu corpo havia grudado nos ossos de Jesus. Pedro o negou. Os 10 apóstolos se afastaram, mas a coragem do Salvador ainda podia ser encontrada em Maria Madalena. Relembro essas palavras do príncipe Maurus, arcebispo de Mainz, apenas para mostrar que não estou inventando ou me vangloriando indevidamente. Segui o mestre junto com alguns discípulos e acabamos por descobrir que o haviam levado para a casa do maldito sumo sacerdote. Caifás era rei disfarçado, dizia ao povo que era um homem sagrado, mas vivia rodeado de bajuladores escravos a servi-los e ele a bajular os romanos. Então levaram o nosso mestre para que aquele homem sem lisura pudesse julgá-lo. No momento em que ele saiu de lá amarrado e condenado, minhas lágrimas escorreram por todo o meu corpo. Pedro havia se afastado de nós. No dia seguinte, já naquela sexta-feira que jamais esquecerei, fiquei ao lado de Maria Santíssima. Como foi possível que soltassem o prisioneiro assassino e condenassem um Messias sem crimes? As palavras do povo raivoso ainda latejam em meu coração. Enquanto minha luz se mantiver acesa, me lembrarei daqueles rostos suados, aqueles dentes saltando das bocas, e a saliva e o ódio daqueles que gritavam: crucifica ele, sem saber que o homem que estavam condenando era o Cordeiro do Senhor. Vimos juntas, as duas Marias, o momento em que Pilatos, com aquela pompa, acreditando que ele próprio era o imperador, lavou suas mãos sem jamais livrá-las das manchas de sangue, como se não fosse uma decisão romana crucificar Jesus. E como foi ridículo vestirem meu mestre com roupas púrpuras. Ele era um rei, sim, digo a quem puder me ouvir, e carregou sua cruz com uma dignidade que era só sua. Nós o acompanhávamos, chorosas por todo o caminho de pedras. Vimos nosso Messias cair várias vezes. Não pensam que foram apenas 3 tombos. Só ele sabe o peso da cruz. E não me venham dizer que foi Simão. O pobre homem de Cirene só o ajudou lá no fim. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Havia também mulheres que não conhecíamos, as famosas portadoras de líquidos calmantes, a clemência dos condenados. E deram-lhe de beber. Eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as estranhas. Eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Tive a impressão de que Jesus o disse olhando para mim. Não sei. Pensava que o tempo todo ele olhava para mim ou para a luz de sua mãe, que quase se apagava a meu lado. O amor é mais forte que a morte.
Foi o que se viu na paixão do Senhor, quando o amor de Maria Madalena não morreu. O príncipe Maurus, de novo ele, falou a verdade. Foi um dos primeiros a me chamar de apóstola, sem medo de ser crucificado por sua valentia. Foi também um dos primeiros a lembrar que estive o tempo todo aos pés da cruz. Cristo foi perfurado com pregos. A alma de Maria Madalena foi perfurada com um lamento profundo. Mesmo quando meu mestre disse que a vontade do Senhor havia se cumprido, fiquei ali. Olhava para a cruz, via o céu se fechando, o sangue escorrendo, e não perdia a esperança de que ele falasse alguma coisa comigo. Não me lembro de tê-lo ouvido reclamar do Senhor. Não me pareceu que o mestre se sentisse abandonado. Éramos muito ali, a seus pés. O sangue real escorreu sobre nós, e o Senhor se manifestou. Maria Santíssima caiu desmaiada ao ver seu filho partir. Fico aliviada lembrando-me de que ela não sofreu quando o soldado chegou com a lança para perfurar o mestre mais uma vez. Foram poucos de nós os que viram sair água e sangue de seu sagrado coração. Eu estava abraçada a Maria Santíssima. Havia algumas mulheres perto de nós e alguns apóstolos também. Finalmente, fechei os olhos. Dizem que o céu ficou escuro por algumas horas. Despertei quando Arimateia chegou. Nicodemos com ele, querendo levar o corpo do mestre para um jardim. Arimateia era um homem importante no Sinédrio, respeitado até por Pilatos. Foi voto vencido na condenação do mestre. Não posso dizer que senti alívio. Nada traria de volta o nosso amado, mas aquilo me confortou. O mestre não seria deixado aos cachorros. Não viria nenhum corvo arrancar-lhe os olhos. Se o fizessem, não sei com que roupas ele iria ressuscitar. Como vestiria seu espírito iluminado quando desejasse voltar para mostrar-nos que o desejo do Senhor estava realmente cumprido? Talvez encontrasse outras roupas. Talvez o víssemos apenas na forma de luz. Tenho certeza de que o Messias encontraria uma forma de voltar até nós, mesmo que seu corpo fosse comido pelos animais carniceiros. Mas, como eu dizia, Arimateia chegou para trazer-nos conforto. Fomos um grupo grande, levando o corpo do mestre até o jardim que havia ali perto, onde Arimateia mandara preparar um túmulo para o dia de sua própria morte. Dessa vez, sim, fui eu e a Maria que passou óleo no corpo de Jesus. Não beijei apenas seus pés pintados de sangue divino. Beijei suas mãos crivadas. Acho que foi João quem retirou a coroa espinhosa de sua cabeça. Senti o suor e o sangue em cada uma de suas chagas. Limpei-o com um pano que Nicodemos me deu. Espalhei os olhos sobre seu corpo sagrado. Eu o fiz como se o fizesse sua mãe, pois Maria Santíssima ainda estava inconsolável, sem força sequer para levantar-se da pedra onde João a colocou para descansar. Eu o fiz com todo o amor que ainda carrego dentro de mim. Vesti o rosto do mestre com o sudário. Cobrimos seu corpo inteiro com linho branco. Os homens rolaram a pedra da entrada do túmulo, na entrada do túmulo. Quando o deixaram no escuro, senti uma culpa terrível. Não queria deixá-lo sozinho ali dentro. E fazia tanto tempo que não ficava só, sempre rodeado de pessoas que o amavam e o seguiam. Como me senti mal quando pensei que teria de ir embora e entregá-lo aos vermes. Temíamos que os romanos mudassem de ideia, convencidos pela fúria dos saduceus, e eles colocaram guardas na frente do túmulo. Temíamos que os soldados do templo viessem atrás de nós para levar o corpo do mestre, ou que quisessem exibir o Cordeiro de Deus como bode expiatório no pátio dos comuns.
Mesmo sabendo que Pilatos dera permissão a Arimateia para retirá-lo da cruz, sabíamos o quanto os sacerdotes do templo queriam impedir-nos de enterrar nosso mestre. Queriam que o corpo tivesse ficado ali por 3 ou 4 dias para dar exemplo a outros pregadores. Queriam ter visto nosso mestre apodrecendo no alto da cruz. Não se contentavam com a cabeça do Batista? Não bastavam todos aqueles crucificados nas vésperas? Se não deixaram o Messias viver, podiam ao menos deixá-lo morrer em paz. Mas algo dentro de mim dizia que ele voltaria. E eu segui imaginando com que roupas vestiria sua luz. Por tudo o que nos havia dito, eu esperava que ele voltasse dos céus para nos contar sobre a longa viagem e concluir seus ensinamentos. Será que Jesus precisaria descer ao inferno para ter com o diabo e livrar todos nós dos pecados que sempre nos disseram que carregávamos? Será que a culpa de Eva jamais seria esquecida? Alguém falou com ele sobre esses assuntos na mansão dos mortos? Havia muitas coisas que eu esperava que ele me explicasse. E pode ter certeza, eu moveria montanhas para voltar a vê-lo.